Na palavra de Deus está escrito: de graça recebeste, de graça dai. Ajude-nos a compartilhar o Evangelho. Dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Obrigado. Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. João Batista, os fiscais e a polícia. E chegaram também os publicanos para serem batizados e disseram-lhe: Mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: Não peçais mais do que o que vos está ordenado. Lucas 3,12. A Bíblia te parece atual? Será que esta advertência foi dada apenas para aquele tempo? Pense um pouco. Mateus era um cobrador de impostos ou publicano? Os cobradores de impostos eram considerados traidores, pois tinham o direito concedido por Roma de cobrar imposto sobre praticamente tudo. Um barco de pesca, colheita, casa, dentre outras coisas. Contanto que o imperador César recebesse sua parte do imposto, o cobrador poderia ficar com o restante. Sendo assim, não é difícil entender que os publicanos colaboravam com Roma na exploração do povo judeu. E não é difícil de imaginar então o porquê que esses coletores de impostos cobravam além do que deviam. O que sobrasse ficava com eles. O ódio dos judeus, o ódio do povo judeu para com esta classe, pode ser visto nas palavras dos mesmos. Foi para acusar Cristo, mas também para acusar Mateus, cobrador de impostos, uma vez convertido a Cristo, que se emitiram as palavras. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Marcos 2,16. Os publicanos seriam nos dias de hoje os fiscais. A maioria dos que têm uma empresa já receberam um fiscal em suas dependências e não é difícil entender qual é o grande pecado desta classe. É claro que sempre há exceção, porém a tentação para estes é grande e são tentados exatamente nisso, pedir mais do que lhes está ordenado. Há multas estipuladas para determinadas sonegações, por exemplo, sonegação de imposto. Se você sonegou imposto federal, estadual ou ainda municipal, a multa é estipulada conforme o valor que foi sonegado. Se você deixou de emitir nota de venda, se você deixou de dar entrada fiscal em produtos, etc, etc, etc. Porém, esses fiscais, salvo exceções, repetimos, irão ou cobrar demais para retirar algo para si, ou irão cobrar por fora para igualmente ser beneficiados. De uma forma ou de outra, a tentação é nesse sentido. Para constatar isto, basta uma pesquisada simples na internet a ver quantos fiscais têm caído neste tipo de delito. Os publicanos de outrora, do passado, deram lugar a estes fiscais que incorrem exatamente no mesmo problema, apenas com o agravante de que hoje isto é feito em escala muito maior. A corrupção neste meio é violenta e apenas mostra como a Bíblia é um livro extremamente atual, como Deus conhece os pecadores de cada classe em particular e como seus conselhos atravessam o tempo e a sociedade, mostrando os pecados e tentação de cada um de nós, com um objetivo só: nos livrar desses pecados, assim como Mateus, que uma vez convertido abandonou tudo, libertando-se deste e de outros pecados para seguir e servir a Jesus. Mas a Bíblia se mostra igualmente atual e precisa ao falar também sobre os policiais de hoje. Diz a Escritura, logo após a pergunta dos publicanos: E os soldados o interrogaram também, dizendo: E nós que faremos? E ele lhes disse: A ninguém trateis mal,
nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso salário. Lucas 3, 14. A mídia está repleta de cenas de policiais abusando de força e usando de violência sem necessidade. Recentemente, a notícia de um negro morrendo asfixiado pela violência de um policial tomou conta dos noticiários, culminando em uma série de protestos em vários países, deflagrando conflitos entre brancos e negros. Também é comum a extorsão de pessoas feitas por policiais corruptos, envolvidos em diversos crimes, inclusive ligados ao narcotráfico e outros. A Bíblia aparece neste caso o jornal de hoje. De forma cirúrgica aponta também o problema generalizado desta classe. Não tratem ninguém mal, ou seja, não usem de violência, nem defraudeis, não pratiquem extorsão e se contentem com o salário de vocês. Mais perfeito impossível. E então, a Bíblia é ou não um livro extremamente atual? Veja ainda que, ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso para quem já são chegados os fins dos séculos. 1 Coríntios 10, 11. Assim, você não precisa ser um fiscal para entender que certamente há lições aqui também para você, pois você também se comporta como um publicano quando tendo algo a fazer a alguém, principalmente quando esta pessoa precisa muito de algo e você cobra além daquilo que seria o justo, seja porque a pessoa em questão não sabe quanto vale o serviço, ou porque em sua extrema necessidade precisa de mais daquilo que precisa de qualquer maneira. Assim, de alguma maneira, embora a mensagem seja de forma mais direta aos publicanos modernos, os fiscais, e aos soldados modernos, os policiais, há certamente uma lição a cada um de nós aqui, que a qualquer momento sempre podemos decidir agir como fiscais ou como policiais corruptos ou como pessoas fiscais ou policiais honestos. Lembre-se, de graça recebeste, de graça dai. Então, ajude-nos a fazer a mensagem da verdade presente alcançar as pessoas. Coragem, inscreva-se no nosso canal, comente, compartilhe e que Deus seja com você.